João 3,16 é conhecido como o texto áureo da Bíblia, aquele único versículo que explica todo o propósito central da Bíblia. Um versículo que resume a obra e o propósito redentor de Deus para nos livrar das garras do mal. E dentro de apenas um versículo, eu encontrei 10 grandezas que serão explicadas em 10 lições para nossa edificação. João 3,16 revela 10 grandezas. A primeira, ele apresenta o maior ser, o maior sentimento, o maior propósito, o maior grau, o maior ato, o maior sacrifício, a maior oportunidade, a maior esperança, o maior livramento e a maior de todas as promessas. Então, leia João 3,16 e acompanhe aqui as 10 lições incríveis sobre esse texto maravilhoso. E já anote aí em sua agenda semanal. Segunda, quarta e sexta eu lanço vídeo como esse aqui, nesse formato de 10 lições para nossa edificação. E se você desejar fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tem alguns grupos que estão lotados, tá? Mas vai tentando aí até encontrar um grupo que está vazio. Ou conhecer o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me ajude então a divulgar essa palavra, compartilhando ela com 5 pessoas apenas dos seus contatos telefônicos e desde já eu agradeço muito. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição, o maior ser. O texto, irmãos, de João é tão incrível que ele começa priorizando Deus. Ele começa falando de Deus primeiro, mostrando para nós que Deus tem que ser prioridade em nossa vida. E é nessa linha que o versículo apresenta a primeira grandeza, o maior ser, Deus. Por isso, irmãos, que o versículo inicia dizendo assim, porque Deus, ou seja, ele apresenta o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que, segundo Gálatas nos informa, capítulo 4, versículo 8, é Deus autoexistente e o único que possui natureza divina. Ele é aquele que transcende toda a nossa capacidade de compreensão. Deus não é compreendido humanamente, Deus é só compreendido pela fé. Em Romanos capítulo 1, 19 diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o escritor é claro, irmãos, ao dizer o que se pode conhecer sobre Deus. Isso quer dizer que Deus é tão tremendo que a nossa capacidade de compreensão é pequena demais diante do seu eterno poder. É o que conseguimos conhecer, não conseguimos conhecer tudo porque ele está além da nossa capacidade. A intenção de João em apresentar Deus logo no início do versículo é que, apesar da tamanha grandeza, ele permite ser alcançado por nossas orações e por nossa adoração. Deus é grande, mas enviou seu Filho para que, através de Jesus Cristo, outros possam ter comunhão de filho com o nosso Deus. Nós somos pequenos, mas servimos um Deus que é grande, grande e grande. Segunda grandeza na segunda lição, o maior sentimento. Em seguida, irmão, João apresenta o maior sentimento. Primeiro ele diz, porque Deus, e agora ele vai dizer, amou o mundo. O amor é o maior sentimento. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. É interessante informar que Deus e a palavra amor estão juntas em João capítulo 3, versículo 16, porque tudo que Deus faz é baseado no amor. A motivação de Deus em enviar Jesus não foi porque ele queria ser adorado, não foi porque ele queria algo em troca, mas sim porque ele nos amou primeiro. Deus não só falou de amor, Deus demonstrou o amor. E essa ação de Deus serve de exemplo tremendo para que sejamos movidos pelo amor a Deus e o amor ao próximo.
que o nosso combustível seja o amor. Quem ama se dedica, quem ama perdoa, quem ama arruma um jeito de chegar no necessitado. O império, irmãos, de vários reis que passaram por essa terra, de vários governadores, ditadores e imperadores ao longo da história, que se fundamentaram no ódio e na guerra, não existem mais, passaram, mas o reino de Jesus, que foi baseado no amor, existe, vive, reina até hoje, e nós somos a continuação desse reino de amor. Terceira lição, o maior propósito. Irmãos, agora João diz que Deus amou o mundo. Isso significa dizer que o propósito de Deus em amar o mundo, ou seja, as pessoas, foi colocá-los dentro do seu reino através de Jesus Cristo. Por isso que João diz que Deus amou o mundo, ou seja, este foi o maior propósito de todos os tempos. O propósito de Deus, amar o mundo. O propósito de Deus não visa salvar uma pessoa, uma família, uma cidade, um estado e nem mesmo um país, e sim salvar todo o mundo. Deus não faz, irmãos, acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, que é um conselho, entra no projeto de Deus, corra para os braços de Jesus, se firma no caminho do Senhor, porque o maior propósito que alguém pode ter é almejar estar dentro do propósito e do projeto de Deus. Quarta lição, o maior nível. Agora, irmãos, o apóstolo João tenta mensurar o tamanho do investimento de Deus no ser humano. O investimento foi tão surreal, tão alto, que o nível de amor investido é incalculável. Ele apenas disse o seguinte sobre o investimento, cuja base é o amor. Ele diz assim, foi um investimento de tal maneira, não tem como mensurar. O nível foi elevadíssimo, justamente para não pensarmos em viver longe desse investimento, mas mergulharmos de corpo e alma nos rios de Deus. Então não pegue leve com quem investiu pesado no seu futuro, na sua vida, em você. Não se entregue pela metade para aquele que se entregou por inteiro na cruz do Calvário para mudar a sua história de uma vez por todas. Quinta lição, a maior atitude, o maior ato. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, o ato de Deus nos dá o maior presente, que é Jesus Cristo, prova que o amor de Deus não ficou só nas palavras, mas foi para as atitudes. Diante dessa tamanha atitude, irmãos, não podemos ficar na inércia. Nosso amor por Deus não pode ficar no campo da teoria, no campo das palavras. O amor é um verbo de ação e só funciona quando é colocado em prática. Já ouvi muitas pessoas falarem que creem e amam a Deus, mas as suas atitudes estão quilômetros de distância das suas palavras. Sexta lição, o maior sacrifício. Nada substitui e nada supera, irmãos, o sacrifício de Jesus. Jesus, o único Filho de Deus, se entregou em nosso lugar. O sacrifício foi tão grande porque Jesus desceu de sua glória e assumiu o nosso lugar. O sacrifício foi grande porque foi perfeito, sem defeito algum. Foi grande porque foi único, grande porque foi necessário. E por ser um sacrifício grande, ele enfrentou grande oposição da carne, oposição do inferno e oposição da morte.
Agora, irmãos, só precisamos estar debaixo do sacrifício de Jesus e divulgar para o pecador que ele não precisa morrer no pecado, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário para nos salvar. Nunca mais haverá um outro sacrifício perfeito, porque jamais haverá um outro Cristo. Sétima lição: a maior oportunidade de todas. Agora, irmão João apresenta a maior oportunidade quando ele diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, Jesus é a maior oportunidade oferecida a todos os povos, a todas as línguas, tribos e nações. Nunca mais haverá uma oportunidade como esta. E vale a pena lembrar que oportunidades não duram para sempre, assim como as flechas lançadas não voltam, algumas oportunidades nunca mais voltam para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 3,15, se hoje, não é amanhã, ouvir a voz, não endureça o vosso coração como na provocação. Oitava lição, a maior esperança. O apóstolo João, irmãos, diz que quem acredita em Deus tem a maior esperança. Porque ele diz, todo aquele, que nele crer, ou seja, quem acredita, quem deposita esperança nele. Esperar em Deus é esperar por aquele que sempre vem ao nosso encontro. Quem deposita sua esperança no homem acaba se frustrando. A Bíblia diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que só pode vir de Deus. Em Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que esperam nele. Desde a antiguidade, irmãos, e até agora, a maior esperança está em esperar em Deus. Nona lição, o maior livramento é apresentado. Jamais haverá, irmãos, um livramento maior do que ser livre da condenação eterna. Por isso que João diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não tem livramento maior do que esse, irmãos, de não perecer na eternidade. Depois dessa vida passageira, que tem começo, meio e fim, se inaugura uma eternidade com Deus ou sem Deus. Uma eternidade, irmãos, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é para sempre. Quem andou com Jesus na terra vai andar com ele na eternidade, no céu, na Nova Jerusalém. Quem esteve vivo com Cristo nessa terra não provará, olha o grande livramento, não provará a condenação eterna. E aí, vai fazer parte desse grande livramento ou vai ficar em cima do muro? 10ª lição, a maior de todas as promessas. Ao terminar o versículo, irmãos, João diz, mas que tenham a vida eterna. Não tem promessa maior do que essa, irmãos. João está apresentando, irmãos, a maior promessa da nossa vida. E além de apresentar a maior promessa de toda a Bíblia, de toda a história, aquele que prometeu, vale a pena lembrar, é fiel para cumprir. Jesus disse que onde ele estivesse, queria que os seus servos e servas estivessem com ele também. O homem, irmãos, promete muito, mas não cumpre quase nada. Mas de todas as promessas que Deus fez no Antigo e no Novo Testamento, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou há de se cumprir. Então, não deixe o tempo sufocar a sua fé. Deus cumpre o que prometeu. Principalmente, irmãos, a maior promessa de todas, que é nos dar a vida eterna. Que Deus muito te abençoe nesse dia. Me ajude compartilhando essa mensagem com mais 5 pessoas só do seu contato.
e que Deus, irmãos, continue nos mantendo ligados no Rei e no Reino.